Divino, Cícero Maharaj aqui já. Bom, o Rupa Goswami ele diz que Vaidhi Bhakti, devoção sob a orientação do Shastra, é útil apenas até certo ponto, né? Ou seja, por quê? Porque ela vai ajudar você a despertar, né, o amor, a afeição, né, natural, essa afeição, esse amor natural interno, né? Isso, o Vaidhi Bhakti ele ajuda, né? Ou seja, depois de tanto esforço, quando Krishna realmente percebe aí o seu esforço, ele vê que realmente você se esforça muito, né? Então ele vai dar a misericórdia. Então Vaidhi Bhakti é o quê? Vaidhi Bhakti tem que ser a nossa vida. Vaidhi Bhakti é o nosso sadhana, ou seja, é o que nós podemos fazer agora, né? Krishna Prite Bhoga Tyaga, Krishna Tirte Vasavayan Nivraha Pratigraha Ekadashi Upavasa. Então isso é puro Vaidhi Bhakti, né? Você fazer o que Krishna gosta, você rejeitar aquilo que Krishna não gosta. Isso é como tentar satisfazer Krishna com as suas atividades, né? É você realmente seguir Ekadashi, é você realmente viver no Dhan sagrado. Viver no Dhan sagrado significa uma consciência que você vai ter que desenvolver. Você tem que desenvolver a consciência espiritual para poder estar no Dhan sagrado. Senão, diz que você é como uma vaca, ou seja, se você está no Dhan sagrado e não desenvolve consciência espiritual, você é como um animal, ou seja, você não consegue realmente aproveitar da oportunidade de sadhusanga, da oportunidade de harikata, da oportunidade de praticar, né? Então isso é morar no Dhan sagrado, né? Ou seja, a gente precisa disso, a gente precisa dessa mentalidade, né? Maturavasa, morar no Dhan sagrado, realizar as coisas de uma maneira ordenada, ou seja, ordenada em relação ao desejo de Krishna. Então isso é Vaidhi Bhakti. Então nós deveríamos ser especialistas em Vaidhi Bhakti, né? E claro, em algum dia a lei ela se aposentará. Ou seja, chega um dia que você não precisa mais de lei, você não precisa mais de seguir as coisas assim, dessa maneira. Então você vai de uma maneira espontânea, né? Entretanto, para você chegar a essa maneira espontânea, você tem que ser espontâneo também nisso, né? Você não pode, de forma artificial, querer fazer as coisas espontaneamente, né? Então não existe isso, ou seja, é como você não pode fingir devoção, né? Você não pode fingir amor. Quando você tem muito amor, quando você tem muita intimidade com Krishna, né? Então aí é diferente, ou seja, aí muda o conceito da coisa. Você não precisa se preocupar tanto, né, com tantas coisas, né? Por exemplo, se eu tenho muita relação com alguém, né, assim, se eu tenho muita intimidade com alguém, então se eu pisei no pé dele, eu nem peço desculpa, assim, porque é uma coisa natural, né? Assim, é uma coisa que ele não vai se importar. Agora, se é uma pessoa muito assim, diferente, qualquer coisa que eu faça eu vou pedir desculpas, qualquer ato meu, né, que eu faço, né? Então por isso a lei, em algum momento, ela vai desaparecer, né? E aí o amor espontâneo, o fluxo do amor espontâneo, ele surge, né? Agora, claro, a lei ela é muito importante nesses estágios assim mais baixos, né? Você precisa dessa lei, você precisa realmente de certas restrições, né? E quando isso se retira, aí o fluxo do amor ele flui, ou seja, ele vai de uma maneira bem natural, né? Então o Raga Marga ele é caracterizado por isso, por um serviço espontâneo, né? Ou seja, e esse é o serviço adequado, esse é o serviço que nós queremos realizar, né? Vaidhi significa o quê? Significa você regular para você mesmo. Ou seja, você precisa botar limites, né? Você tem que ter hora para acordar, você tem hora para dormir, você tem que saber o que vai comer, saber o que vai falar, saber o que vai escutar, saber com quem você vai se associar.
Isso é Vaidhi Bhakti. Você fica com muito, você fica aí contando aí os seus minutos, né? São contados, na verdade, né? Você não quer desperdiçar tempo, ou você está cantando japa, ou está estudando, ou está cantando Gayatri, ou está lendo, ou está fazendo serviço. Você está aí o tempo todo, né? Ocupado, ou seja, você está se regulando, né? Agora, se regular não é o objetivo último. Por exemplo, eu posso pensar, agora eu vou ter que cantar, no Vaidhi Bhakti eu penso, não, a minha japa como está? Ela está muito lenta, está muito rápida. Será que eu estou pronunciando bem as palavras? Será que eu estou escutando bem o som? Você vai pensar nisso, né? Mas quando o serviço é espontâneo, então essas preocupações elas perdem sentidos, né? Então a regulação ela serve para quê? Para nos levar ao serviço espontâneo, ao serviço amoroso espontâneo. Mas enquanto nós não tivermos assim aptos, né? Enquanto não tivermos uma elegibilidade para o serviço espontâneo, nós não podemos nos atrever a abandonar o Vaidhi Bhakti, assim, ou seja, a abandonar essas preocupações que nós temos que ter. Inclusive, os grandes devotos que estão em Raganuga Bhakti, eles ainda seguem esses preceitos de Vaidhi Bhakti. Por exemplo, Gurudeva, o Spasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quando ele ia ler o Bhagavata, né, ele lia sem camisa, né? E, imagina, sem camisa, e para ler o Bhagavata. Por quê? Por que ele fazia isso? Nessa profusão de amor espontâneo. Não, por que ele lia o Bhagavata sem camisa? Porque o Bhagavata para ele era como uma deidade, né? Você é Krishna, então quando você atende Krishna, você não pode adorar com roupa costurada, né? Esse é o padrão, né? Então aí o médico falou para ele, não, você a sua idade, você não pode fazer isso, né? Aí falar para ele, bota a camisa, bota uma roupa para você ler o Bhagavata, né? Enquanto você não tem isso, você tem que realmente, ou seja, perdão. Então o Gurudeva, assim, apesar que ele tinha, né, já o Raganuga Bhakti, ele mostrava com o exemplo dele, né, o que deveria fazer. Uma vez, por exemplo, ele estava, eu conto, né, que ele estava no quarto dele, e aí uma devota estava servindo ele, assim, né, e ele ficou chateado. Ele tinha, sei lá, 95 anos, 98 anos, né, mas ele ficou constrangido, porque ele falou, eu sou um sannyasi, eu não posso estar sozinho com uma mulher, né? Ou seja, então na realidade seguir essas regras e regulações, né? É muito importante. E mesmo para dar o exemplo, né? Como Chaitanya Mahaprabhu também seguiu muitas regras estritas assim de sannyasi, somente para dar o exemplo, né? Ou seja, mas o que a gente segue as regras para quê? Para a gente ficar livre dessas regras, né? Ou seja, você não vai querer seguir as regras a vida toda, não. Você vai querer realmente ser mais espontâneo. Mas enquanto você não é espontâneo, você segue as regras, né? Em algum momento isso vai ser deixado de lado, né? Ele fala, né, receberemos esse serviço espontâneo, né? Ou seja, a gente tem que receber isso, a gente tem que entrar no Raganuga, né? Por isso que o Chaitanya Mahaprabhu aceitou Ramananda Rai como o seu guru, né? do Raga Marga. Ou seja, ele, mesmo Ramananda Rai sendo um Shudra, né? ele era um Shudra, e Mahaprabhu um sannyasi. Ainda assim, Mahaprabhu o abraça, Mahaprabhu quer escutar dele. Isso era uma coisa assim bem absurda naquele momento, né, naquele contexto, né? Mas para mostrar também, né, que Kibhavipra Kibanyasa Shudra Kenanoi, né? Ei Krishna Tataveta Sei Guru Roy. E que não importa a posição que você está. Se você conhece a ciência transcendental, você pode ajudar as pessoas, né? Mas se você não recebe isso, se você não recebe esse serviço, se você não é colocado no grupo, né, do Raganuga Bhakti, né, e de uma forma muito orgulhosa você tenta, pretensiosa, orgulhosa, você tenta entrar nisso,
Então você será rejeitado, né? Haverá ou seja, até você entrar nesse campo tem que haver um professor, né? Um mentor que vai dizer, faça isso, não faça aquilo, né? Vatya Vega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Darapashta Vegam. Então, o que é? Você tem que tolerar a tua mente, tolerar a tua fala, tem que tolerar os impulsos dos genitais, tolerar o que você come, ou seja, você não pode fazer tudo livremente, né? Então aí tem que haver uma pessoa que está ali, não faz isso, faz aquilo, você precisa de uma certa um certo policiamento, né? Isso é o mais importante. Aí vem como um chicote, né? Faça aquilo, não faça isso. Então, na realidade, se a gente quer chegar a esse local, né, superior de devoção, nós temos que passar por esse caminho, né? A gente não pode pular etapas. Isso é Vaidhi Bhakti, né?